Você já parou para pensar se Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Será que a primeira criança a nascer no mundo foi realmente Caim? Se havia somente Caim e Abel foi assassinado, com quem Caim se casou? Os capítulos 1 ao 5 de Gênesis narram a vida de Adão e Eva e como eles povoaram a terra. Muitos céticos e até mesmo alguns cristãos têm dúvida de como houve a multiplicação da humanidade se Gênesis fala somente o nome de 3 filhos homens de Adão e Eva, que são Caim, Abel e Sete. Toda essa problemática gira em torno do primeiro assassinato descrito no capítulo 4, que fala somente sobre Caim e Abel. Caim matou Abel e depois foi morar na terra de Nod, ao oriente do Éden, onde conheceu sua mulher e teve filhos. Mas quem era a mulher de Caim e de onde ela veio? O terceiro filho de Adão e Eva foi Sete, que nasceu para substituir Abel, e só aparece o seu nome no final do capítulo 4, e depois de Caim ter sido assassinado. Se seguirmos uma leitura linear e cronológica do capítulo 4, teremos que admitir o problema e não temos como explicar a origem da esposa de Caim. Porém, no capítulo 5, contém uma informação crucial para que possamos transformar ela numa chave hermenêutica e entendermos assim o contexto dos primeiros 5 capítulos de Gênesis. Vejamos o que diz o capítulo 5 e versículo 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. No final do verso 4 fala que Adão gerou filhos e filhas. Adão e Eva não tiveram somente Caim, Abel e Sete, mas sim vários filhos e filhas. Então, a maioria dos leitores são tentados a achar que esses filhos e filhas nasceram depois de Sete. Mas não há indicações no texto que deva ser compreendido assim, pois o foco do autor é falar somente a linhagem dos patriarcas, que se deu por meio de Sete. Mas Caim não nasceu antes de Sete? Sim, isso colabora com a ideia de que o capítulo 5 não deseja dar uma sequência cronológica restrita da ordem do nascimento de todos os filhos de Adão. Por isso, as palavras "e gerou filhos e filhas" não devem ser interpretadas somente depois de Sete, pois nesses filhos e filhas incluem Caim e Abel, que nasceram antes de Sete. Somando-se a isso, o capítulo 4 descreve que antes do nascimento de Sete, Caim se casou e teve filhos. Por isso, logicamente, alguma mulher obviamente deve ter nascido antes de Sete. Consequentemente, é correta a interpretação de que filhos e filhas do capítulo 5 e verso 4 se estende desde o primeiro parto de Eva até o último. Não há dúvidas de que Caim foi o primeiro filho homem de Adão e Eva, mas há 2 possíveis indicações textuais para defender a tese de que antes dele tenha nascido mulheres. A primeira indicação está em Gênesis 3,16, onde Deus diz para Eva: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz. Se Eva não tivesse dado à luz com poucas dores antes da queda, essa punição não faria sentido, pois se trata de um aumento de algo que ela já conhecia. A segunda indicação está em Gênesis 4 e verso 1, onde Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A tradução King James atualizada diz que,
Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. É possível ver que no final do verso 1 dá uma ênfase a um filho homem. Não fala simplesmente um filho, como no verso 2 e versículo 25. A fala de Eva dá a entender que depois de muito tempo e com a ajuda do Senhor, ela conseguiu, finalmente, gerar um filho homem. Ou seja, antes de Caim, só tinha concebido e dado à luz a filhas mulheres. Por isso ela se alegrou e agradeceu a Deus por ter dado um filho homem. Se estiver correto esse entendimento de Gênesis 3,16 e do capítulo 4, versículo 1, que Eva tenha gerado filhas antes de Caim, é ainda mais fácil explicar com quem ele se casou, que foi com a sua própria irmã. Se Eva deu à luz antes de comer o fruto proibido, conforme a ordem de Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, conforme Gênesis 1:28, ela gerou apenas mulheres. Tudo indica que o nascimento de Caim foi após a queda, mas nada impede a possibilidade de antes de Caim e depois da queda também ter nascido mulheres. Talvez a Bíblia não relata seus nomes por dois motivos. O primeiro é porque a maioria das genealogias antigas eram formadas por homens. O segundo é porque nenhuma delas tiveram algum papel trágico como o de Caim e Abel. Muitos acreditam que Abel morreu sem deixar descendentes, pois a ausência da sua genealogia tende a causar tal efeito nos leitores. Mas é possível sim que ele também tenha se casado com uma das suas irmãs e gerado filhos e filhas. A Bíblia não especifica sua idade quando foi assassinado. Pode ter sido com 20, 50 ou quem sabe 100 anos. Além disso, quem mais poderia querer se vingar da morte de Abel do que os seus próprios filhos? Essa deve ter sido a razão de Caim ter dito que quem comigo se encontrar, me matará. E por isso pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Esses versículos dão a entender que havia mais pessoas habitando a terra além de Adão, Eva, Caim e Abel. Os possíveis vingadores de Abel não poderiam ser Sete e seus filhos, pois Sete nasceu após a morte de Abel. Mas por que as Sagradas Escrituras talvez tenham omitido a genealogia de Abel? Ora, em Gênesis 5:4 fala que Adão gerou filhos e filhas. Então, por que não há a genealogia de todos esses filhos e filhas? Talvez pelo mesmo motivo de não haver a de Abel. O objetivo do autor de Gênesis em descrever a linhagem somente de Caim e Sete foi demonstrar o contraste entre a maldade dos filhos de Caim e a bondade dos filhos de Sete. A genealogia de Caim é formada por homens maus, como, por exemplo, Lameque, que teve o primeiro relacionamento poligâmico e que se gloriou por praticar um duplo assassinato. Já um dos descendentes de Sete foi Enoque. Sua retidão foi tal que um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Bom, em suma, podemos conjecturar que Adão e Eva, antes da queda, tiveram filhas mulheres. E depois da queda é provável que tiveram mais filhas mulheres e também o primeiro filho homem, que foi Caim. Ele se casou com uma de suas irmãs e teve filhos e filhas. O segundo filho homem foi Abel, que também se casou provavelmente com uma de suas irmãs e também é provável que tenha tido filhos e filhas, porém foi assassinado. Depois disso nasceu Sete,
Esse pode ter se casado com alguma das suas irmãs ou, quem sabe, até com uma das filhas ou netas de Abel ou de Caim. Então, esse é o meu resumo da minha interpretação sobre os primeiros 5 capítulos de Gênesis. Se você tem um ponto de vista diferente ou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito.